início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou. Os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Olá, alunos! Saudade de vocês. Enfim, gravando vídeo para a gente dar prosseguimento no nosso fluxo de aulas. Essa situação vai passar. Já estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam em casa, lavando a mão antes e depois, como Titi ensinou, já há anos e anos, tá? Todo mundo lembra disso. Para o povo do pré-técnico, tira essa mão da boca aí, para de roer unha e mantenham sempre a educação e saúde, mantenham a higiene. Para dar prosseguimento à nossa aula, a gente vai falar de evolução e origem da vida. A gente está no assunto 5 da nossa apostila 1. Né? Então, para todo mundo, você pode pegar a sua apostila para acompanhar a nossa aula de hoje, que eu vou explicando os conceitos que estão colocados ali. Né? Nós acabamos de ver o videozinho do Big Bang Theory, né? E então já deu uma ideia do assunto que a gente vai tratar. Nós vamos falar de onde nós viemos, não é? Como é que teve a origem, como é que teve o surgimento da vida. Né? Quando a gente fala em origem da vida, acompanha aqui comigo no slide. A primeira teoria de origem da vida foi o criacionismo. Né? E o que é o criacionismo? Criacionismo é a ideia de que Deus criou a vida. Né? Então você tem um Deus e quem criou toda a vida? Deus. Né? E isso está certo, isso está errado. Né? Não existe verdade absoluta. Né? E aí você tem um Deus que criou a vida. Algumas perguntas, né, pegando aí um link com a Sheila lá na filosofia, ainda não tem resposta. Se você for pensar que Deus criou tudo, mas quem criou Deus? E quem criou Deus que criou outro Deus? Que provavelmente você respondeu que quem criou Deus foi Deus. Tá, mas quem criou Deus que criou Deus que criou Deus? E a gente começa a parar para se perguntar. Mas isso é lá da filosofia, e aí você tem a ideia da existência do ser. E começa tudo com a teoria do criacionismo. Cuidado, não confunda criacionismo com cristianismo. Cristianismo é a ideia que nós temos no Brasil, apesar de ser um país laico, nós vivemos um calendário cristão. Então a ideia de que Cristo viveu há 2020 anos atrás é uma das nossas teorias do criacionismo. Então cristianismo é uma coisa e criacionismo é outra. Dá uma olhadinha aqui em algumas ideias criacionistas para você colocar aí na cabeça. A gente começa com o cristianismo, essa é uma pintura clássica, onde Deus dá o sopro divino ao homem, e aí ele está dando vida ao homem, essa é a imagem mais clássica que nós temos do cristianismo, que é uma das teorias da criação. Aqui a gente tem também a outra mitologia, que é a mitologia grega, que também é uma ideia criacionista. Essa já foi questãozinha de prova. Aqui você pode observar na imagem, nós temos Gaia. E a Gaia está grávida do planeta Terra. Então foi isso mais ou menos que aconteceu. Gaia está grávida aqui do nosso planeta. Então a ideia grega que tem de surgimento, não é? É que alguém engravidou do planeta Terra. E é uma ideia criacionismo. Você tem um Deus aqui, não é? Antes era tudo caos. Você tem Nix e Erebo, que deram origem a Eros. Você tem a Gaia e o Tártaro, que falam lá que é o submundo. Você já viu bastante filme de mitologia grega e sabe um pouco do que eu estou falando. E aí você tem o surgimento dos outros deuses e dos planetas. E é uma ideia também criacionista. Vamos ver o que eu coloquei mais aqui. Essa daqui eu gosto particularmente, é a mitologia nórdica. A ideia da mitologia nórdica de surgimento do universo é bem peculiar. Tem um bezerro aqui, aí a partir desse bezerro saiu leite, e desse leite que foram criados todos os mundos. Você já viu lá em Vingadores, lembra? Aqui, ó, você tem Midgard, não é? E aí, de Midgard, olha Asgard aqui em cima, onde os deuses todos moram, não é? Então, a partir desse bezerro aqui, houve o leite jorrando e você tem o surgimento dos outros planetas. Até a ponte do arco-íris está ali. Então, quando a gente fala na mitologia nórdica, na mitologia grega, isso tudo também é ideia de criação. Aqui nós temos o Yorubá com a mitologia africana. Você tem na mitologia africana cada um dos deuses para a criação, né, de um determinado ponto do nosso planeta. Tem o mais famoso, Iemanjá, que você sabe que ela está diretamente ligada aos oceanos, à água, e a partir daí que você tem a ideia de criação. Então acho que ficou claro agora na sua cabeça que criacionismo
é você dizer que um Deus criou. Cuidado com a ideia, a verdade absoluta, de só pensar que é o cristianismo. Isso pode ser pegadinha de prova. Ele pode citar para você, não é? Uma mitologia romana, greco-romana, egípcia. No Egito tem Ra, que é o deus Sol, que está num barquinho em volta do planeta Terra. Tu tem a mitologia Tupi, que é a nossa, o Tupi-Guarani, que é nosso brasileiro. Então todas essas estão envolvendo a ideia de que um Deus criou todo o universo. Essa foi a primeira, você já pode marcar aí com seu estabilo caríssimo na apostila o que é o criacionismo. Aqui eu coloquei uma questãozinha, não é? Uma questãozinha de prova, que fala um pouco sobre essa ideia de origem, né? E aí ele está falando para mim da origem das espécies, de Charles Darwin, defendia que organismos vivos evoluem através de um processo chamado de seleção natural. A primeira edição do livro se esgotou rapidamente, muitos abraçaram de imediato sua teoria, visto que resolvia inúmeros quebra-cabeças da biologia. Contudo, cristãos ortodoxos, olha o que a questão citou para você, cristãos ortodoxos condenam o trabalho como uma heresia. Quando você tem Darwin publicando sobre a origem da vida, sobre a evolução, retrataram ele com uma charge. Não é? Essa foi uma caricatura de Darwin de 1871, onde ele foi posto no corpo de um macaco. Né? E a questão pergunta para ti, a teoria de Darwin, na qual as pesquisas sobre Lucy, quem é Lucy que a questão está falando? Lucy é esse elo perdido. Lucy seria esse fóssil, não é? Que vai mostrando um pouco da evolução. Mas a teoria de Darwin, que se baseia também em Lucy, é amplamente aceita e aplicada na atualidade. Porém, no momento de sua elaboração, em meados do século XIX, causou polêmicas. A partir da imagem e do texto, uma contestação à teoria de Darwin fundamentava-se na formulação conhecida hoje como... E aí a questão está perguntando para você, não é? Quem é que se opunha à teoria de Darwin? O criacionismo, que é o gabarito dessa questão, ele entra como uma forte teoria. Você não pega o criacionismo só como entidade religiosa. Você entra o criacionismo como uma entidade científica. Para fazer um link com a aula de história, você sabe que desde a época feudal, o clero era o topo da pirâmide. Então, se o clero era o topo da pirâmide, todo o poder científico era detido a eles. E aí o criacionismo era um pequeno entrave a tudo que a gente tinha depois para estudar sobre evolução. Tanto que Darwin quase foi excomungado, Darwin era mal visto pela sociedade porque ele ia contra a teoria que era aceita no momento, que era o criacionismo. Continuando, né? Além do criacionismo, a gente tem a panspermia cósmica. Essa eu gosto particularmente. Qual é o resumo dessa ideia? Nós somos ETs. Né? Nós viemos de Marte, ou de Plutão, não é? Ou da outra galáxia, vai que existe um multiverso. A panspermia cósmica aceita hoje diz que meteoros, meteoritos adentraram o nosso planeta com seres unicelulares. Eles chegaram aqui, se ambientaram, estava tranquilo, estava favorável, gostaram do que viram, ficaram, e aí você tem a evolução dos seres vivos a partir disso. A panspermia cósmica, né, é uma ideia estudada. A NASA estuda, existe ufobiologia. Não sei se a Área 51 é real, se tem ETs, não é? Verdinhos que adentraram o nosso planeta. Mas a ideia base é que meteoros com seres unicelulares adentram o nosso planeta e você tem o desenvolvimento de toda a vida, né? Você vai ver um videozinho agora de um filme, bem comédia, mas recomendo para esse momento de quarentena, para você pensar um pouco em panspermia cósmica. O nome desse filme é Evolução, o símbolozinho dele é um smile, aquele do sorrisinho, só que aí tem os 3 olhos, e ele tem a base do filme toda na panspermia cósmica, né? E aí vou te passar um trailerzinho do filme e depois você em casa, esse filme tem no YouTube, você pega aí, dá uma olhada, é um filme antiguinho, sessão da tarde, mas muito recomendado para você estudar um pouco da panspermia cósmica. Dá uma olhada no filme aí. Viu? Então, nesse filme, você conseguiu visualizar que
temos a ideia de desenvolvimento da vida por causa das condições que nós tínhamos aqui nesse planeta. Então, existe essa possibilidade. Qual é o problema da panspermia cósmica? Eles vieram de onde? E se eles vieram, por que não continuaram vindo? Ou continuaram vindo e a Área 51 está com todo mundo preso lá nos Estados Unidos, né? Vai que o ET de Varginha realmente era real. Mas a ideia da panspermia cósmica ela não pode ser jogada fora. O nosso universo ele é muito grande. E se nessa vastidão do universo, né, por que não ter vida em outro lugar? Será que só tem vida nesse planeta? Será que existe uma outra Terra? Será que existe um planeta com a ideia de vida biológica como a nossa? Essa é a essência da teoria da panspermia cósmica, né? Então, e qual é a base que nós temos nisso, né? Nós temos fragmentos de meteoro na Austrália, sempre na Austrália. Eu digo, a Austrália é um local que vai levar a gente para outro mundo. Todos os bichos estranhos estão na Austrália, tem toda uma explicação biológica devido à deriva continental. Mas além da deriva continental, lá na Austrália tem meteoros com aminoácidos e esses aminoácidos, eles têm características não encontradas em qualquer outro ser desse planeta. Então, como pode um meteoro conter um aminoácido e esse aminoácido não existe aqui? Então, isso nos dá uma base para acreditar que tem vida biológica em outro local. Tem moléculas biológicas que se desenvolveram em outro planeta. Para mim, seria o máximo se nós tivéssemos o ET, Minha Casa, e aí isso seria bem legal pra gente. Ou os ETs verdinhos de Marte, não entendo porque o ET tem que ser verde, né? Mas é a ideia que eles têm, e a gente pode ter ETs verdinhos, pode ter ali o ET Minha Casa, mas eu quero que você saiba que a panspermia cósmica nos diz que a vida pode ter surgido em outro planeta. Além da panspermia cósmica, a outra teoria de origem da vida é a abiogênese. Né? E na abiogênese é a ideia de que a vida pode surgir do nada. A vida ela surgiu por geração espontânea. Como assim? Existia um teórico da época chamado Jean-Baptiste van Helmont. Né? Esse nome é complicado e ele tinha uma teoria que era bem peculiar sobre como a vida poderia surgir. Né? Ele dizia que a matéria inanimada, a matéria bruta, podia dar origem a qualquer outro ser vivo. Dá uma olhada na receita que ele tinha de como criar vida. Essa foi a mais famosa dele. Jean-Baptiste dizia que se você pegasse camisas suadas, imagina o fedor que a gente tem aqui, aí a gente pega o fedor, deixa ele num canto sossegado e mal iluminado aqui dos supermódulos. Em 21 dias, isso mesmo, em 21 dias, as camisas viram rato. É isso mesmo que você ouviu. Jean-Baptiste acreditava que se você pega a camisa, ela tá suada, ainda tá suja de biscoito, salpica trigo em cima dela. Por favor, não façam um experimento em casa. Eu sei, estamos em quarentena, e aí a Gisele falou como criar rato, aí vai que passa na sua cabeça como criar rato. Não. Tá? Volta, só teoria. Mas a gente já sabe que isso não é certo. Mas por que então eu preciso estudar o Jean-Baptiste? Ele foi o primeiro que tentou. Ele foi a primeira pessoa que, não tinha rato aqui, como é que o rato veio para cá? E nessa história dele achar que o rato apareceu ali, ele disse que a camisa virava rato. Olha aqui a imagem comigo. O princípio vital, né, o suor, o trigo, era o que dava origem aos ratos, como você pode ver nessa imagem. Né? Tinha também uma ideia de a espiga de milho que dava origem aos carneiros. Então, como você viu os carneiros pastando no campo, eles vinham do milho. Como assim? Carneiro veio do milho? É porque o milho vira pipoca e parece carneiro? É essa a ideia. Os caras acreditavam que os carneiros o milho gerava o carneiro. Ou, uma coisa mais contemporânea, é o bicho da goiaba. Se você perguntar para tua avó, cuidado, não vá na casa dela não, estamos em quarentena, os idosos têm que ficar restritos. Mas se você perguntar para tua avó, se você perguntar para tua mãe, que teve infância, vai dizer que o bicho da goiaba é da goiaba. As pessoas acreditavam que o bicho da goiaba nascia com a goiaba.
E essa é uma ideia de geração espontânea. Essa já foi uma questãozinha de prova. Então, quando você come a goiaba e o bicho tá lá dentro, ué, de onde é que veio esse bicho? Ah, ele veio da goiaba. Isso é a biogênese, né? A saber, bicho da goiaba não é da goiaba. O bicho da goiaba são larvas de mosca. A mosca vai lá, coloca os seus ovos em cima da goiaba, os ovos eclodem, a larvazinha entra e aí é o bicho da goiaba. Ecate, que nojo. Então quer dizer que bicho da goiaba é larva de mosca e o povo come isso sem problema? Sem problema nenhum. Gostosinho, riquíssimo em proteínas e carboidratos. Então bicho de goiaba que tu conhece já é uma teoria de abiogênese. Mas depois de Jean-Baptiste, veio um outro cientista chamado de Francesco Redi, italiano, médico, né? E o Francesco Redi era naturalista. O que era um naturalista, mais ou menos em 1600? Ele fazia de tudo um pouco. Ele arrancava um dente, ele tratava uma ferida, ele fazia experimentos científicos e ele estava lá, tranquilão, sentado no consultório dele e observou. O que ele observou? Que onde tinha a carne, onde tinha o resto de alimento, dava bicho. A ideia que nós tínhamos anteriormente era que a carne virava bicho. E ele se perguntou, será? Porque ele observou que ali tinha mosca. As moscas estavam ali. E a pergunta dele foi, será que esse bicho que está aí foi a mosca que colocou o ovo e deu origem ao bicho? E ele fez um experimento que é muito conhecido. Essa imagem aparece bastante em prova. Essa imagem clássica de Francesco Redi é o que vai aparecer e vai te perguntar qual é a teoria que é representada por essa imagem. Te explicar o experimento. Francesco Redi, lembra, italiano, colocou restos de carne, peixe, tudo dentro de potinho. Alguns potes estavam abertos, outros potes estavam fechados. E deixou lá. Imagina o fedor que era isso, gente, nojento. Mas ele deixou lá os potinhos. Depois de um tempo, nos potes que estavam abertos, as moscas colocaram seus ovos e deram origem aos bichinhos que você pode ver aqui na imagem. Mas nos potes fechados, as moscas não conseguiam adentrar e aí a gente não tinha o surgimento dos bichos. E nasce então a teoria de biogênese. Bio é vida, gênese é formação, é início. Biogênese é a ideia de que a vida só surge de outro ser vivo. E é a ideia que nós temos atualmente. A vida só surge de outro ser vivo. Então, quando você tem aqui, né, esse experimento clássico, que é simplesmente deixar o pote aberto e o pote fechado, você tem uma mudança de pensamento. O que acreditávamos anteriormente era no Jean-Baptiste, que a vida podia surgir do nada, porque eles acreditavam no princípio vital. Lembra que a gente falou lá de origem da vida, da influência da igreja? Não é? E para eles, na abiogênese, a vida podia surgir do nada porque Deus dá origem a tudo. Quando você tem Francesco Redi, não é? Provando que, ó, só deu bicho porque a mosca foi lá e colocou os ovos, muda totalmente o pensamento. Aquela coisa tipo, nossa, a vida só pôde surgir de outra vida. E aí tu acha que eles acreditaram nisso? Não, não acreditou, gente, não acreditou. Ué, como assim não acreditou? Não acreditou, ora. Todo mundo achava que a vida podia surgir do nada. Aí vem um médicozinho italiano e quer mudar a história. Não, que não mudou. Um outro cientista chamado de Needham. O que Needham acreditava? Needham acreditava na geração espontânea. Needham era um cara meio presepeiro, ele foi para a praça pública, colocou uma cambada de pote na praça pública e deixava os potes lá fechados e provando para tudo. Ó, o pote tá aqui, ó, tá fechado. Mas se você deixar um pote fechado lá com o resto de comida, tu sabe que vai estragar. Dava mofo, estragava, ficava ali apodrecendo. E ele dizia, tá vendo, eu consigo criar vida. Eu consigo criar vida dentro de um potinho fechado. Ah, os caras eram meio, sei lá, né? Mas eles acreditavam muito mais no Needham do que no Francesco Redi. Então volta à biogênese com Needham. É super importante que nessas teorias você saiba pelo menos um dos autores. Vamos lá, para você anotar aí no seu caderno. A gente começou com a biogênese
e o Jean Baptiste. Quem é o Jean Baptiste? Jean Baptiste é o cara do rato, lembra? Pegou o fedor, pegou a camisa suja, joga trigo em cima, deu origem à vida. A biogênese começa com Jean Baptiste. Depois vem Francesco Redi, médico italiano. O potinho aberto, potinho fechado. Potinho aberto dá bicho, potinho fechado não dá bicho. Né? E aí você tem biogênese surgindo. Só que depois veio o Needham, e o Needham, ele acreditava fielmente que no pote fechado dá fungo porque Deus quer. Ele acreditava na geração espontânea. Hoje nós já sabemos que os esporos de fungo estão em todos os lugares. Bactéria está em todo lugar, tem fungo em todo lugar, e eles vão se proliferar ali no meio que está propício. Mas para Needham, em 1745, a vida estava surgindo do nada. Depois de Needham, nós temos Lázaro Spallanzani, mais uma vez, voltamos à Itália. E o que Spallanzani acreditava, não é? Que Needham, ele não esquentou o negócio, que Needham não ferveu o feijão, como dizia minha avó. Minha avó tem umas ideias do tipo, né, que sua mãe também deve ter. Dá uma ligada de novo aí pra tua avó para consultar ela e tu vai ver que é verdade, né? Você pega o feijão, você tem que ferver o feijão. Minha avó era aquela pessoa que, se der uma esquentadinha na comida e guardar, era o fim do mundo para ela. Olha que minha avó não tinha conhecimento de quem era Spallanzani ou Needham, mas já tinha um conhecimento popular. Quando a gente não fervia o feijão, realmente ele azedava. E de onde vem esse princípio? Spallanzani falou isso. Spallanzani falou: Needham, meu filho, olha só, aprendi com vovó que se você não ferve o feijão, você não mata os micro-organismos. E como você não matou os fungos e as bactérias que estão aí, por isso que estragou. Mas realiza comigo, gente, 1745, ainda não tinha microscópio nessa época. Como é que tu vai falar pro cara, olha só, tem fungos e bactérias aqui no ar? Louco, fogueira, vai ser queimado. Tu tá vendo fungo e bactéria aqui? Não tá vendo. Então Spallanzani também não teve muito crédito. O Needham provava, não tinha nada. Passou uma semana, o negócio deu mofo, a vida surgiu do nada. Spallanzani, que já tinha um pouco de conhecimento científico, ele dizia, mas as pessoas não acreditavam não. E aí continua a história. Depois de Spallanzani, que fez o experimento, ferveu ali os frascos e tentou provar para as pessoas que a vida só surge de outra vida também, né? Nós temos o fim dessa história com Louis Pasteur. Aí, perceba comigo, já estou em 1895. A gente começou a história da biogênese lá em 1600 com Jean Baptiste. Você já tem uma mudança da sociedade, você já não tem uma influência tão grande da igreja quanto em 1600, você já tem uma revolução tecnológica acontecendo ali, o microscópio já tinha sido inventado nessa época, você já mudou, a teoria da Terra como centro do universo já caiu por terra. Então tem uma mudança muito grande do conhecimento científico, o que fez com que Pasteur conseguisse, por fim, botar um ponto final nessa guerra. Porque tinha o tim, a biogênese, tim, biogênese. Você tem uma separação das ideias ali e eles ficaram guerreando mais que os Vingadores. Mas aí você tem o cara que finaliza tudo isso, que é Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele provou, geração espontânea não é o real, gente. Vem comigo. Aí, mais uma vez, as imagens clássicas. Essas imagens aparecem nas questões de prova. O que o Pasteur fez? Mais uma vez, ele ferveu feijão. Tem livro que fala que é feijão. Tem livro que fala que é caldo de carne. Tem livro que fala de uma porção de coisa. Ele ferveu um caldo, gente. Ele ferveu um caldo nesse balãozinho volumétrico. Ferveu, 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 ferveu. Depois disso, o que ele fez? Ele pegou um calor, ele pegou um biquinho de Bunsen aqui e entortou. Ué, mas dá para entortar? Dá, gente, dá para entortar o vidro, tá? O vidro é feito de areia, você aquece, dá para dar uma moldada ali no vidro e ele conseguia fazer isso em laboratório. Ele deixou o caldo aqui dentro e foi fervendo esse caldo aqui no biquinho. Depois disso, ele continuou fervendo o caldo para quê? Para matar os micróbios. Ferveu, 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 de boa. Desligou o fogo e deixou lá. A poeira contendo os micro-organismos, aqui ficou tapado. Tem uma poeirazinha que ficou nesse ponto. E o caldo permaneceu estéril, não tinha micro-organismos, não estragou por muito tempo.
E ele provou, tá vendo? Eu fervi, tá aberto, mas tem um tampão de poeira aqui que, pela física, ele não consegue adentrar. E ele falou, ó, ficou estéril. Depois disso, ele provou o quê? Qual foi o passo 2 desse experimento? Ele inclinou o vidro. Inclinou, deve ter dado uma sacudidinha. Alguns livros colocam também que ele quebrou o gargalo. Provavelmente ele não fez o experimento uma vez só. Ele quebrou o gargalo, ele deu uma chacoalhada, ele deve ter soprado. Imagina o cara no laboratório em 1800. Ele fez muita coisa. Ele deu aquela sacudida, pronto. A poeira se misturou com o caldo e azedou, né? O processo que ele fez provou que a alta temperatura mata o micro-organismo. No momento que eu deixo esfriar e deixo o caldo em contato com o ar mais uma vez, esses micro-organismos vão azedar tudo que está ali, né? E aí foi o fecho de ouro. Acabou a briguinha Tim abiogênese, Tim biogênese, né? O processo que você conhece hoje como pasteurização vem do princípio de Pasteur. Quando você pega um alimento, você vai comprar lá um iogurte, você vai comprar um alimento em conserva, está escrito na embalagem que ele foi pasteurizado. E o processo de pasteurização é baseado nisso aqui que a gente viu. Então é uma forma de matar os micro-organismos e deixar o alimento ali estéril para o nosso consumo. E aí acabou essa história de pasteurização. Aqui tem um Você Sabia. Lembra que já coloco nos grupos todo esse PDF. Você vai ter esse PDF aqui dos slides para você conseguir ver com mais calma, para você conseguir ver o que está escrito. Então não fica travando o vídeo toda hora para você pausar e copiar, não. Calma. Enquanto você está vendo o vídeo, já tem o slide para você aí no grupo em PDF. Aí a pasteurização está aqui, aquece entre 50 e 70 graus para não desnaturar. Lembra da desnaturação das proteínas? Isso a gente viu lá na aula presencial. Então ele conseguiu o leite pasteurizado, os alimentos pasteurizados. Mas a história termina aí? Terminou com Pasteur, então acabou, Gisele. Acabou a origem da vida. A gente já estava falando lá no começo do criacionismo e já estou em 1800, então acabou a ideia. Não, não acabou a ideia. Porque Pasteur ele só provou a vida surge de outro ser vivo. Ok, mas aonde veio a vida? Como é que veio a vida parar nesse planeta Terra? Aí continua aqui comigo. Né? Tem uma questãozinha aqui, né, que fala sobre algo clássico que é Homero. Não é? Olha a frase, observe a frase abaixo. No canto 19 do poema épico Ilíada, de Homero, antes de Cristo ainda, Aquiles pede a Tétis que proteja o corpo de Patroclus contra os insetos, que poderiam dar origem a vermes e assim comer a carne do cadáver. Gisele, onde você acha essas questões? Internet, gente, tem tudo. E aí, observa essa frase. Mais uma. A geração espontânea foi aceita por muitos cientistas, dentre estes, pelo filósofo grego Aristóteles. E aí você já sabe, geração espontânea. Mais uma frasezinha. Colocam-se num canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas. Sobre elas espalham-se grãos de trigo. E o resultado será que em 21 dias surgirão ratos. Jean-Baptiste van Helmont. Pasteur demonstrou que os micro-organismos surgem em caldos nutritivos, através da contaminação por germes, vindos do ambiente externo. Aí, a questão pede para você. Assinale a alternativa que correlaciona adequadamente os exemplos com as teorias relativas à origem dos seres vivos. Vamos voltar aqui comigo. Aqui, não é? No poema Ilíada, Aquiles pede a Tétis que proteja o corpo de Patroclus contra os insetos que poderiam dar origem a vermes. Você já sabe que isso é biogênese. Inseto dando origem aos vermes. Aí depois você tem geração espontânea. Foi aceita até por Aristóteles. A abiogênese. Depois, Jean-Baptiste é o pai da abiogênese. E por final, Pasteur, aí você já está sabendo que é biogênese também. Tanto que o gabarito dessa questãozinha aí para a gente resolver, letra E. Você tem biogênese, abiogênese, abiogênese e biogênese de novo. Mais uma questão de prova que você acertaria. Mais uma questãozinha aqui pra gente. Após utilizar parte do molho de tomate que preparara, Mariana, tá ligada aí? Guardou o que o restou na geladeira. Depois de alguns dias, ao tentar reutilizar o molho, percebeu que ele estava tomado por bolores, por fungos.
Considerando os princípios da origem da vida, o que é certo afirmar? O que aconteceu com esse molho de tomate? Não é? Olha as alternativas aqui pra gente, dá uma lida. O surgimento de bolores no molho de tomate, não é? Matéria inanimada, ilustra o princípio da geração espontânea? O que você acha? Segundo o princípio da biogênese, o bolor haveria crescido no molho devido à sua contaminação anterior por fungos presentes no ambiente? E aí? O princípio da geração espontânea sustenta que organismos vivos surgem de organismos, né, da mesma espécie? Caso não houvessem surgido os bolores no molho de tomate, o princípio de biogênese estaria refutado? Os princípios da biogênese e da geração espontânea não explicam o surgimento de bolores em alimentos? E aí, gabaritos da questão, você já sabe perfeitamente, letra B. Segundo o princípio de biogênese, o bolor cresceu no molho devido à contaminação anterior dos fungos presentes. Aquela ideia de que tem fungo no ambiente como um todo. Mais uma questãozinha para você fazer. É correto afirmar que a presença de lagartas em espigas de milho, e aí, sim, da lagarta lá do milho. E o que o povo acreditava? Igual aquela história do bicho da goiaba. O bicho da goiaba é da goiaba? Não, ele não é da goiaba. A larva, a lagarta que dá no milho, ela é do milho, não é? Então, ó, afirmar que a presença de lagartas em espigas de milho, processo de geração espontânea, transformação dos grãos em lagarta, desenvolvimento de ovos depositados por borboletas ou apodrecimento do sabugo e dos grãos. E aí, pensou? Gabaritos da questão, certíssimo, letra C. Desenvolvimento de ovos. Ué, Gisele, mas não seria apodrecimento? Apodrecimento vai dar fungo e bactéria, não é? Os ovos, a lagarta coloca ovos e esses ovos vão dar origem às borboletas, né? Mas antes de virar borboleta, o que ela é? Ela é lagarta e vai se alimentando da espiga do milho. Passando para a teoria atual, já demos um apanhado aí nas ideias teóricas e a teoria atual é graças a dois cientistas, Oparin, não é? E Haldane. Oparin, para você ver que a gente já está na parte moderna da ciência, Oparin faleceu em 1980, isso para a gente é bem recente, tanto que a gente começa com Jean-Baptiste no século 17 e já estamos aqui no século 20. Então, em 1980 temos Oparin e Haldane falando da teoria atual de origem da vida. Então, nas condições da Terra primitiva, eles mentalizaram como é que seria a Terra primitiva e como a vida teria surgido a partir dela. Então, na Terra primitiva, tinham gases, a temperatura estava alta, tinha água fervente e tudo isso, todo esse sopão nutritivo foi o que deu origem à teoria atual. Oparin e Haldane coabitaram à mesma época e tinham as mesmas ideias. Passando aqui um pouquinho. Quando você pega a vida, esse reloginho aqui é bem legal. Olha o que ele está mostrando para a gente. Você tem a origem do sistema solar. Tenta imaginar como se isso aqui fossem 12 horas, para você ter uma ideia de tempo. Aí você tem o adiano, não é? O arqueano. No arqueano, que é mais ou menos há 3 bilhões de anos atrás, 3,4 bilhões de anos é o que diz a teoria. Você tem o surgimento dos primeiros seres, que eram os procariontes. Depois do surgimento dos seres procariontes, nós tivemos o oxigênio aparecendo aqui há 2,5 bilhões de anos. Depois do boom do oxigênio, os eucariotos unicelulares e depois os eucariontes multicelulares. O surgimento dos animais e a colonização do ambiente terrestre, ela vem aqui, bem depois. O proterozoico já tem animais. No paleozoico que nós tivemos a conquista do ambiente terrestre, não é? Aí nós temos o mesozoico com toda a evolução e no cenozoico, fechando aqui o nosso relógio, nos últimos minutos você tem o surgimento dos seres humanos. Então, quando você pega a teoria atual, ela passa por tudo isso. Mas de onde é que veio a vida? A vida ela surgiu aqui, há 3,4 bilhões de anos atrás. Aqui você tem um mapazinho, depois você dá uma olhada nesse PDF do slide, que vai mostrando
com calma cada um dos eventos que ocorreram. Dá uma lida, você não precisa decorar isso tudo. O que eu quero que você veja é a ideia geológica. Você começa no ser procarionte, depois você vai para o ser eucarionte, aí eu estou no eucarionte multicelular, aí eu tenho o surgimento dos fungos, eu tenho plantas, eu tenho animais, o desenvolvimento desses animais. Coloquei para vocês aqui bonitinho, dá para ver depois no PDF. Aqui alguns seres que surgiram, não é? Nessa nossa escala. Como é que eu sei que surgiu? Né? Mais um item aí para a gente saber é o estudo dos fósseis. Né? Os fósseis são muito importantes. Os fósseis são a nossa prova do que existiu. Né? Tem gente que não acredita em fóssil. Gente, fóssil não é para você acreditar ou não acreditar. Os fósseis estão aí. Os fósseis são vestígios e provas de tudo que já aconteceu. E eles vão dando essa nossa ideia da linearidade. Com o avanço tecnológico, o teste de carbono 14, a ideia radioativa desses átomos me dá uma linha cronológica perfeita de como tudo isso foi aparecendo. Aí eu volto para a ideia de Oparin e Haldane da Terra primitiva. O que eles diziam que tinha por lá? Tinha metano, tinha amônia, vapor d'água, monóxido de carbono também tinha, alguns sulfetos e gás carbônico. Muitos vulcões estavam em erupção. As descargas elétricas, chovia muito, era aquela tempestade como um todo. Muita descarga elétrica e isso era suficiente para a formação de moléculas orgânicas, simples e depois complexas. Como assim moléculas orgânicas? Já vimos isso na teoria. Lipídios, glicídios, proteínas, elas foram se formando pela junção desses componentes químicos. Né? Então, Oparin e Haldane tinham essa ideia da Terra primitiva e, a partir disso, o desenvolvimento dos outros. Né? As condições da origem da vida, né, dizem que esses aminoácidos surgiram. A partir desses aminoácidos, a partir das moléculas orgânicas, eu tive a formação de os ácidos nucleicos. Você tem já a formação do DNA e do RNA. A partir da formação de DNA e RNA, temos a formação dos protobiontes. O que são os protobiontes? São os primeiros seres. Ainda não é uma célula, mas eu já estou quase em célula. Eu já tenho um material genético, eu já tenho moléculas orgânicas e eu consigo já vislumbrar o que vai dar origem a uma célula. Não é? E aí a origem dessas moléculas também tinha a hereditariedade. Ela conseguia se replicar e as outras moléculas também mantinham essa mesma característica. Então, Oparin e Haldane foram os caras que conseguiram, teoricamente, né, descrever o que aconteceu, descrever como essas primeiras células surgiram, pegando a ideia de que elas surgiram aqui. Lembra? É uma teoria. Não é que a teoria está errada, não é que a teoria vai ser refutada, mas eu tenho toda a certeza disso? Ainda não. Vai que o criacionismo é o que está certo, vai que a panspermia cósmica que é o real, mas a gente precisa entender as teorias. Né? E da teoria de Oparin e Haldane é a mais aceita atualmente. É a teoria que diz, a partir das moléculas orgânicas você tem o surgimento da vida. Qual é a lacuna da teoria de Oparin e Haldane? Se eu tenho a receita do bolo, eu sei do que foi feito, eu sei que condições elas foram feitas. Por que eu não consigo criar vida? Esse é o problema. A lacuna atual é, se eu sei como a vida foi criada, seria muito fácil eu criar vida por aí. Ninguém conseguiu criar vida até agora. Né? Tem um acelerador de partículas, tá lá embaixo da Europa, que eles querem recriar o Big Bang. Você já viu muito filme apocalíptico, sabe que isso não vai dar certo. Mas por que eles estão tentando recriar o Big Bang? Para saber se realmente todas essas moléculas orgânicas que foram liberadas no boom do universo se desenvolveram até os seres vivos. Né? E Oparin e Haldane não conseguiram provar. O acelerador de partículas é uma tecnologia nova, mas que também ainda não desenvolveu a lacuna. Existe o bóson de Higgs. Alguns dizem que o bóson de Higgs é o princípio vital. Alguns dizem que esse princípio é a alma do indivíduo. Mas e aí? Como é que criou a vida, a alma, o bóson de Higgs? Isso nem Oparin e Haldane conseguiu explicar. As descargas elétricas foram importantes, as chuvas foram importantes, mas a gente não tem a prova cabal. Miller
um cientista, em 1953, ele conseguiu recriar as condições da Terra primitiva em laboratório. Ele refez o experimento, né? Bem recentemente esse experimento foi feito, foi em 2008. Em 53 Miller fez, em 2008 o experimento foi refeito, mas não conseguimos criar vida. A gente parou no protobionte. Dá uma olhadazinha nessa imagem. Olha o experimento de Miller de 53. Ele colocou água fervente, né? Tinha vapor d'água saindo dali. Ele botou eletrodos aqui, esses eletrodos reagiam com os gases que eram liberados, ocorreu uma condensação, lembra de condensação da química, água fria entra, água quente saindo, justamente para baixar um pouco a temperatura. E o que o Miller e os cientistas em 2008 conseguiram recriar? Moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas e protobiontes foram recriados em laboratório. Mas não foi possível transformar isso em vida. Não é uma nova vida que surgiu ali. Aí essa é a lacuna. Esse é o que eu digo que é o mistério divino, né? E aí você começa a acreditar, as outras teorias não estão tão erradas assim, porque atualmente a ciência não consegue comprovar. Então, Miller foi um dos últimos a fazer um experimento para explicar essa origem da vida, né? A teoria dos coacervados é super aceita, é essa teoria de que a Terra primitiva tinha condições para o surgimento da primeira vida, né? Então, hoje nós falamos da origem da vida. Na próxima aula, a gente vai falar da evolução, né? Vamos falar um pouco de Darwin, vamos falar um pouco de Lamarck, mas quero que vocês façam os exercícios desse assunto da apostila. Lembra, é o assunto sobre evolução. Assista a próxima aula, coloca o seu nomezinho lá nos comentários. Eu tô de olho, hein? Eu tô vendo quem tá colocando os nomes. Participem nos grupos, tirem dúvidas, mantenha a rotina, tira esse pijama. Você assiste minha aula de pijama? Não, né? Tá? Eu quero você estudando, eu quero você focado, tô morrendo de saudade de vocês, tô há semanas sem chamar a atenção de ninguém, o fedor tá começando a ficar cheiroso aqui porque não tem aluno para usar o fedor. Na próxima aula, então, continuamos o assunto, vamos voltar a falar de evolução, mas aí numa pegada Lamarck e Darwin. Tchau, povo, até a próxima aula.